Ele tem 18 anos e não quer mostrar o rosto. Há mais de 5 anos se esconde atrás da tela de um computador. A mãe conta que aqui o filho encontrou um refúgio. Ele sofreu muito bullying na escola, né? Quando ele ia para a escola, ele era chamado de mongol, porque ele tem déficit de aprendizagem, né? Ele tem problema também na fala, né? Que ele fala errado, fala embolado. Dizia que ele era feio e porque ele tinha muita espinha, que ele botava ele lá embaixo das piores coisas possíveis, chamavam ele. Diante dos maus tratos dos colegas, ele abandonou a escola na 6ª série e se isolou. Passa o dia inteiro em um mundo virtual, um mundo de jogos, de fantasias. Ali ele encontrou alguém que não critica ele, que não vê ele, que não fala nada dele. E ele ganhou uma identidade, ele é alguém. Eu tenho amigos, né? Eu sou melhor que na vida real. Você se sente bem assim? Não. O que você gostaria? Como você gostaria que fosse? Eu queria ter uma fita social, né? Sair do mundo escuro. Você quer essa mudança? Quero. O problema deste jovem ficou ainda mais grave neste ano. É que agora os médicos diagnosticaram que ele também está com síndrome do pânico. Ele está com medo de sair de casa, teme ser vítima de perseguição, teme mais uma vez ser vítima de bullying. Sofri muito lá. Eu quero que ele tenha uma vida social, eu quero que ele seja como um menino, como qualquer outro menino da idade dele. Vivemos em um mundo globalizado e, por consequência da nossa rápida industrialização nos últimos anos, nos tornamos dependentes da tecnologia. Hoje em dia, não imaginamos o progresso sem ela. Todos nós vivemos com os nossos celulares à mão, PCs portáteis ou computadores para, além de nos informarmos sobre os diversos acontecimentos do mundo, ao entretenimento. A internet é uma das consequências do rápido avanço tecnológico, tendo sido criada em 1969 e não parado de progredir desde então. Ela, junto com variados complementos como redes sociais ou ferramentas de pesquisa como o Google, fazem da internet o meio de adquirir conhecimentos, assim como poder doá-lo de diversas formas, por meio de Wikipedia ou SlideShare, entre vários outros. Devido ao grande crescimento de usuários da internet, é preciso conscientizar e alertar as camadas dessa nova geração os perigos do uso excessivo desse mecanismo precioso. Durante a nossa vida, nós utilizamos a internet de forma intensa, seja ela para fim de pesquisa, entretenimento, meio de divulgação e etc. Baseando-nos em uma pesquisa feita por 2 psicólogos da Universidade Federal de São Paulo, introduzimos aqui o assunto sobre dependência virtual. A Rede Mundial de Computadores, ou Internet, surgiu na Guerra Fria. Criada com objetivos militares, seria uma das formas das Forças Armadas norte-americanas de manter as comunicações em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações, como o telefone. Nas décadas de 70 e 80, além de ser utilizada para fins militares, a internet também foi um importante meio de comunicação acadêmico. Estudantes e professores universitários, principalmente dos Estados Unidos, trocavam ideias, mensagens e descobertas pelas linhas da rede mundial. Foi somente no ano de 1990 que a internet começou a alcançar a população em geral. Neste ano, o engenheiro inglês Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web, possibilitando a utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e visualmente interessantes, podendo criar o design de cada site. Junto com ela, nos trouxe meios de comunicações mais rápidos e práticos, além de mecanismos que os permitiam com facilidade o desenvolvimento de pesquisas e interligava o mundo. Porém, o uso da internet de forma excessiva pode se caracterizar como uma dependência psicológica. Segundo Alonso Fernandes, psicólogo do Rio de Janeiro, podemos dividir as dependências em psicológicas e físicas. As psicológicas são transtornos que podem aparecer independentemente e são de tratamento difícil e lento, diferentemente das físicas, que têm forte ligação com as drogas ilícitas. Essa dependência psicológica se caracteriza pela relação entre pessoa e seu objeto de vício. Ela ocorre devido a diversos fatores, como o prazer, a alegria e a euforia que a utilização do objeto traz ao indivíduo. Nos dias de hoje, há muitos casos de dependência tecnológica, mais diretamente ligada à internet. Muitos jovens têm características de vício pela internet, assim como os meios de entretenimento oferecidos por ela, como jogos virtuais ou uma vida virtual socialmente ativa.
Em muitos adolescentes, isso ocorre devido a danos psicológicos como bullying ou a repressão, ou até a timidez, entre vários outros problemas que, consequentemente, trazem a não interação social. Faz com que a vida virtual seja um meio de escapatória aos seus problemas sociais, porque por trás de um computador você pode ser qualquer um. Mas não apenas adolescentes entram nesse meio virtual, assim como adultos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2011 por um grupo de estudantes de psicologia, mais da metade dos entrevistados que tinham entre 20 a 25 anos usavam a internet para aliviar seus problemas cotidianos como estresse e cansaço, utilizando das mais diversas opções oferecidas pela internet. Mas não apenas como forma de entretenimento, usaram a internet como forma de interação social desenfreada, o que faz com que a comunicação pessoal se torne indispensável. Quantas vezes nós já fomos a um lugar para socializar com os amigos e muitos deles estavam conectados, conversando com outros por outros meios de comunicação, como o WhatsApp e o Facebook? Isso se dá devido ao forte crescimento da globalização das redes sociais, que apesar de muito importante por nos dar a chance de conhecer novas culturas e realidades, assim como pessoas de qualquer lugar do mundo, ela também reduz a comunicação entre as pessoas na vida real. O vício pela internet, ele é caracterizado por sintomas comuns, que indicam abstinência, como o mau humor gerado pela ausência da internet, brigas com familiares ou amigos devido ao uso excessivo e desenfreado, a vida social escassa, agressividade e problemas com sono. Essa dependência também se dá devido a um forte ligamento emocional que o indivíduo atribui à internet, como forma de se distrair dos seus problemas ou como ajuda para eles. Além da internet, focando nos jovens, podemos citar outra consequência da tecnologia, que chamamos de videogames. Os games hoje são um dos meios de entretenimento mais vendidos e bem-sucedidos do mundo. Ela produz material para diversos consoles ou para diversas bases, como PlayStation, PC ou Xbox. Em 77 surgiu o Atari, um dos videogames mais clássicos de todos os tempos. Este era ainda de estrutura simples, mas já representava um grande avanço com relação aos anteriores. Com o passar do tempo, muitos outros foram surgindo. Tivemos o Master System e o Super Nintendo, pela década de 90. Mas o sucesso real dos videogames aconteceu quando a Sony lançou o PlayStation, que é uma marca considerada até hoje como um dos melhores consoles já criados. Desde o PlayStation 1, que foi lançada com a tecnologia de jogos em 3D, a experiência se tornou mais real e cada nova geração de consoles, que hoje alcança a 4ª geração, há mais interação indivíduo-game. Com a nova tecnologia, os cenários e os personagens se tornam cada vez mais reais e a interação jogador-game se torna mais intensa e prazerosa. Devido a isso, temos vários casos que incluem sinais de que a sociedade, que incluem várias faixas etárias, mais presentes nos adultos e adolescentes, está se tornando dependente também de games, assim que o indivíduo transforma o mundo criado por um computador à sua realidade. Várias notícias podem demonstrar a gravidade desses problemas de dependência virtual. Outra notícia que me chamou muita atenção veio da Coreia do Sul, onde o título da notícia era "Casal deixa o bebê morrer de fome enquanto cria filha virtual". O casal de coreanos que eram viciados na internet, eles tinham acabado de perder o emprego e eles estavam criando uma filha de 12 meses. Eles afirmaram que depois de ter perdido o emprego, eles deixaram de querer ver uma vida real. O bebê deles morreu de desnutrição aguda devido à falta de amamentação. O casal ele usava a internet como forma de se distrair dos problemas, que no caso era o desemprego, e a internet auxiliou. Com a pesquisa realizada por uma empresa americana de jogos online em 2012, que tinha por objetivo descobrir quais tipos de jogos que mais entretinham a faixa etária entre 27 e 38 anos, revelou que 67% dos entrevistados se distraíam com jogos de segunda vida. Os jogos de segunda vida, eles são os mais acessados de todo mundo. Eles têm em rede online mais de 24% de todos os usuários da internet. Esses jogos eles servem para a gente criar uma segunda vida. Podemos definir nossa aparência, ter namorados, filhos, nos casarmos e termos empregos. Como na vida real, porém você controla e decide o que acontece no jogo. A maioria dos seus usuários são dependentes, pois ele cria um vínculo com a realidade, com o jogo. O que faz com que não queiram sair desse mundo, pois é uma ferramenta fácil de distração para muitos adultos que sofrem de pressões cotidianas ou pessoas em que algo de ruim acontece em suas vidas, e elas buscam apoio nesse meio tecnológico que traz a experiência de uma vida perfeita. Sabemos que a internet e os games são parte do nosso progresso e são eventos que nos trazem grandes benefícios. A internet para fins de pesquisas, compra coletiva, compartilhamento de informações, assim como uma forma de interagir com o mundo. Seja por meio de jornais virtuais ou por redes sociais, assim como os games, um meio de entretenimento que nos leva a outro mundo. Mas devemos ter cuidado ao nos aprofundarmos em seu encanto, levando em conta a prevenção contra a dependência psicológica.
Produtos de beleza cada vez mais sofisticados, revistas que dão dicas para manter a boa forma, remédios que prometem emagrecimento acelerado, clínicas de estética e de cirurgia plástica, salões de cabeleireiros e academias de ginástica. Hoje, o mundo está cercado por serviços à disposição de quem deseja cuidar da aparência ou moldá-la. A preocupação do homem com o corpo, no entanto, não é recente. A origem do culto ao corpo remonta à antiguidade. Os gregos acreditavam, há cerca de 2.500 anos antes de Cristo, que a estética e o físico eram tão importantes quanto o intelecto na busca pela perfeição. No século XVIII, nos anos que se seguiram à Revolução Francesa Industrial, o corpo voltou a ter destaque no cotidiano do homem ocidental. Se os nobres tinham suas origens genealógicas como diferencial, a burguesia passou a desenvolver a noção de um corpo disciplinado, saudável e longevo para se destacar. Além disso, a partir desse período, o corpo que tinha condições de fornecer maior produtividade passou a ser mais valorizado devido ao capitalismo industrial, pouco tempo depois da primeira Revolução Industrial. No fim do século XIX, o mundo já assistiu ao chamado movimento ginástico europeu, que buscava construir homens ideais para esse novo modelo de sistema mais fortes e saudáveis que deveriam servir para trabalhar em fábricas por meio da difusão de métodos de ginástica. No século XXI, com a pressão nos ideais de beleza impostos pela indústria da moda e alimentados pela mídia, a valorização do corpo perfeito tornou-se uma obsessão global. Hoje, cada vez mais pessoas buscam formas de transformar o físico em busca de perfeição de acordo com os padrões. Segundo Alviano, essa intensificação do culto à estética já traz danos notórios para a sociedade. Muitos problemas afetam a sociedade nesse sentido. Iremos discutir sobre a difusão e a importância da beleza na sociedade e as doenças psicológicas causadas por ela. Doenças como anorexia, bulimia e vigorexia tomaram um vulto assustador. Muitos colocam suas vidas em risco, consumindo remédios para emagrecer e anabolizantes, ou até mesmo fazendo cirurgias desnecessárias. Isso se dá também devido à forte repressão à sociedade contemporânea, que se torna cada vez mais opressora com seus ideais de beleza que devem ser seguidos, a não ser que queira ser julgado por ela. A beleza se tornou uma forma de seguir os padrões que hoje são considerados mais elegantes. E a busca por um corpo perfeito remete à segurança da população de não alcançar o ideal, que remete a serviços de boa forma. Conteúdos produzidos pela empresa da moda e a mídia que ajuda a difundir boa parte desse pensamento para o mundo. A partir dessa busca pela perfeição ou repressão de um corpo socialmente não aceitável, surgem diversas doenças psicológicas relacionadas à estética. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que é ocasionado por diversos fatores que podem ser psicológicos, físicos ou sociais. A maioria dos casos acontece em adolescentes ou jovens adultos, sendo 90% do sexo feminino e 49% dos casos registrados ocorrem entre a faixa de 15 a 20 anos. A doença ocorre quando o indivíduo está com autoestima baixa, bullying, dificuldade em ser aceita na hierarquia social na qual está envolvida. Tem sido enfatizada em diversos debates populares a importância da mídia e blogs pró-ANA, que difundem o pensamento pró-anorexia, pró-emagrecimento. Esses episódios de anorexia estão entre as maiores causas de mortes do mundo. Vários outros distúrbios alimentares, como bulimia, onde o indivíduo vomita o que acabara de comer, ou a vigorexia, transtorno que faz com que a pessoa faça exercícios físicos de forma exagerada e descontrolada, ou até a dismorfofobia e depressão. Fazem de nós alvos fáceis da epidemia do culto ao corpo. Os remédios que prometem um emagrecimento acelerado fazem parte do 28% do mercado farmacêutico consumidor. Essas são drogas que requerem cuidados, pois são perigosos e podem trazer à tona a dependência química, efeito sanfona e efeitos colaterais. Esses medicamentos agem de 3 maneiras, inibindo o apetite, aumentando a saciedade ou não absorvendo a gordura ingerida. Esses remédios devem ser ingeridos de forma controlada e com a supervisão de um profissional, porém não é assim que acontece. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Medicina de Portugal, que observou pacientes que tomavam o medicamento para emagrecer, comprados em sites farmacêuticos não autorizados, obtiveram problemas crônicos em muitos pacientes, desde problemas cardíacos como derrames e infartos até a perda de massa magra e a redução drástica de proteínas no corpo. Além disso, resultou em dependência química em 26% dos casos observados, onde os pacientes apresentavam traços de depressão quando ocorria a ausência do medicamento no corpo. Além disso, muitos usam laxante, medicamentos que fazem com que o indivíduo defeque como método de emagrecimento. Porém, o laxante não emagrece, ele apenas limpa o intestino, o que dá a impressão de que estamos sem barriga. O laxante não emagrece, ele desincha. Mas usado excessivamente, ele tem seus perigos.
O laxante de contato deve ser usado apenas com orientação médica, pois os laxantes de contato, como Dulcolax, por exemplo, não devem ser utilizados com frequência, pois eles podem viciar o intestino e ele passa a funcionar só ao tomar o medicamento. Indivíduos que usam laxantes excessivamente podem ainda sofrer de doenças renais e cardíacas e da síndrome de má absorção. A alteração da flora intestinal pode causar distúrbios, fazendo com que o indivíduo alterne entre períodos de diarreia e depressão de ventre, resultando na desidratação do corpo. Os esteroides anabólicos foram descobertos nos anos 1930 e têm sido usados desde então para inúmeros procedimentos médicos, incluindo a estimulação do crescimento ósseo, apetite, puberdade e crescimento muscular. São substâncias geralmente derivadas do hormônio sexual masculino, a testosterona, e podem ser administrados principalmente por via oral ou injetável. Atualmente não são utilizados somente por atletas e profissionais, mas também por pessoas que desejam uma melhor aparência física, inclusive adolescentes. Podem também ser usados no tratamento de pacientes submetidos a grandes cirurgias ou que tenham sofrido acidentes sérios, situações em que, em geral, acarretam um colapso de proteínas no corpo. O uso mais comum de esteroides anabólicos é para condições crônicas debilitantes, como câncer e AIDS. Os esteroides anabólicos podem produzir inúmeros efeitos fisiológicos, incluindo efeitos de virilização, maior síntese proteica, massa muscular, força, apetite e crescimento ósseo. Os esteroides anabólicos são controlados em alguns países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Esses países possuem leis que controlam seu uso e distribuição. Porém, cada vez mais, adolescentes e jovens adultos buscam prevenção corporal por meio de músculos, o que os esteroides podem providenciar. No entanto, muitos trazem diversos efeitos colaterais e problemas à saúde, quando usados excessivamente. Muitos desses jovens são incentivados pela informação encontrada em sites pela internet, por ouvir falar da rapidez do processo por amigos ou conhecidos ou até por treinadores de academia. Há uma volumosa quantidade de propaganda, ciência lixo. Vamos a alguns efeitos indesejados que podem ocorrer com o usuário: perda de cabelo, dores de cabeça e depressão ao parar de tomar anabolizante, desenvolvimento de acne grave, problemas cardíacos, tumores no fígado, doença renal, mau hálito, amarelamento de óleo e pele, impotência, aumento da próstata, dificuldade para urinar e redução na produção de espermatozoides, aumenta os clitóris, ausência do ciclo menstrual, vozes grossas em mulheres. A maioria dos usuários dessa droga são fisiculturistas, não atletas ou adolescentes em busca de boa forma física. A falta de conscientização sobre o perigo do abuso desse medicamento faz com que o número de usuários aumente, principalmente entre as faixas etárias de 15 a 25 anos. O esteroide anabólico, em ausência no usuário frequente, faz com que o corpo peça mais e mais, originando diversos problemas psicológicos e físicos, como o mau humor, a abstinência, a insônia e diversos outros. O que também vicia o usuário é a tendência de culto ao corpo ou doenças psicológicas relacionadas à perfeição estética, o que faz com que o indivíduo utilize várias e várias vezes a vontade de se tornar perfeito, com o corpo modelado à sua vontade. Poucos estudos e tratamentos para o abuso de esteroides anabolizantes têm sido realizados. O conhecimento atual se baseia em grande parte nas experiências de um pequeno número de médicos que trabalham com pacientes submetidos à retirada de esteroides. Os médicos descobriram que a terapia de suporte é suficiente em alguns casos. Os pacientes são instruídos sobre o que pode ocorrer durante a retirada e são avaliados por pensamentos suicidas. Se os sintomas forem graves ou prolongados, medicamentos ou hospitalização podem ser necessária. Alguns medicamentos que têm sido utilizados para tratamento de retirada de esteroides restauram o sistema hormonal após a sua interrupção por abuso de esteroides. Os medicamentos alvos específicos sintomas de abstinência, por exemplo, antidepressivos no tratamento da depressão e analgésicos para dores de cabeça e dores musculares e articulares. Alguns pacientes necessitam de ajuda além do tratamento farmacológico dos sintomas de abstinência e são tratados com terapias comportamentais.